Pode olhar pra câmera. Relaxem. Relaxa, respira. A hora vai passar voando. Vai mesmo. Vamos lá? Vamos. Oi, gente. Bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Essencial Pod, né? Do nosso podcast da Essencial Psi. Hoje a gente tem 2 convidados super especiais, muito gabaritados nas suas áreas. A gente está muito feliz por eles terem aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de falar desse assunto, que é um assunto que nós também gostamos, né? Então, a gente vai deixar eles se apresentarem. Então, primeiro, nós vamos nos apresentar, né? Eu sou a Maria Isabel. E eu sou a Shirley. E nós somos a Essencial Psi, uma empresa de treinamento, desenvolvimento, e estamos fazendo esse podcast para trazer muitos assuntos aí sobre saúde mental no trabalho também, para vocês. Tenho certeza que a gente vai falar de assuntos muito relevantes hoje. Então, eu queria passar o tempo primeiro para a Simone, para ela se apresentar para vocês, e agradecer muito vocês terem aceitado, viu, o convite da gente aqui. Obrigada, eu que agradeço. Bom, eu sou Simone, eu já trabalho com RH há 17 anos, tendo passado por todas as frentes, né, de recursos humanos, desde as áreas mais técnicas até a área mais operacional e a área de gestão de pessoas, que é o tema que a gente vai falar um pouquinho hoje. É um tema que eu particularmente gosto bastante, então por isso agradeço muito o convite de poder contribuir aqui. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem interessante aí sobre o tema. Legal, agradeço o convite. Muito bom estar aqui. Falar sobre esse tema que eu particularmente gosto bastante, né? Sobre gestão, sobre liderança, qualidade de vida, saúde mental aí do trabalhador. Sou psicólogo, sou consultor organizacional, atuo aí diante dessa área de gestão também nas universidades, né? Como professor universitário. E eu acho que é um tema fundamental para a gente conseguir abordar e que está muito em alta, né? A gente falar sobre isso. Porque, afinal de contas, estamos todos nós, né? Nesse lugar, né? De trabalho, né? Esse lugar onde a gente pode fazer de um lugar bom também, né? Feliz diante daquilo que a gente precisa, né? O legal é que a gente está num momento, então, que é um tema que todos nós aqui, de alguma forma, contribuímos no nosso dia a dia. Então, acho que vai ser um bate-papo bem legal mesmo. E eu queria que vocês falassem por que gestão de pessoas é tão importante para as organizações. Tá, eu acho que as pessoas, elas são o combustível, né, das companhias. É o que faz acontecer, é quem está na ponta, são as pessoas que conduzem o dia a dia, as entregas são geradas através das pessoas. E quando a gente tem uma gestão assertiva de pessoas, com cuidado, com o olhar para as necessidades do indivíduo enquanto pessoa e não só enquanto colaborador, enquanto funcionário, a gente consegue ter melhores produtividades, melhores resultados, né? Então, a gestão de pessoas hoje, e a gente já vem falando há bastante tempo, já é um tema que não é novo, mas tem ganhado uma visibilidade muito grande com relação ao tema, é fundamental para a companhia acontecer. Então, dentro das organizações, se dão melhor aquelas companhias em que investem e cuidam das pessoas, né? Então, independente do segmento de serviço, independente da atuação, fala-se muito do cuidado com o cliente, a experiência do cliente, mas toda experiência do cliente tem pessoas por trás, né? Então, aquela frase que sempre dizem, né? Cuide das suas pessoas e essas pessoas cuidarão dos seus clientes. Então, apesar de parecer clichê, eu acredito muito genuinamente que a gestão de pessoas de fato traz melhores resultados, traz melhor produtividade, além de gerar melhores ambientes, cuidado, né? Eu acho que um pouquinho do que ela é relevante para o mundo corporativo. Mas você tocou num ponto que aí o Henrique pode até complementar. Se fala muito mesmo do quê? Do cuidar do cliente. Todo cliente quer ser cuidado. Sim. Mas quem está ali nos bastidores, né, quem está fazendo o negócio do cliente acontecer, muitas vezes está não cuidado e muitas vezes também negligenciado. Sim. E a gente não ouve falar tanto do cuidar, vamos cuidar dos nossos colaboradores, vamos cuidar dos nossos funcionários, quanto a gente fala cuidar do cliente, né? É o famoso cuidar de quem cuida, né? Quem está cuidando de quem cuida. A gente já falou sobre isso
quando se tratava de maternidade, já fizemos até algumas palestras sobre isso. Mas cabe certinho também no mundo corporativo, né? Quem cuida de quem cuida? Nós temos que cuidar dos clientes. Mas quem é que está cuidando do cliente? Quem está cuidando dessa pessoa que tem que cuidar do cliente, né? É muito importante, alguns autores até falam, né? Tecnologia você consegue adequar às outras empresas, processos também, mas pessoas é o bem mais precioso e único daquela organização. Então, nós temos que valorizar, sim, olhar para esses nossos colaboradores, para que eles possam, sim, ter ali um espaço, para que eles consigam também ter esse olhar para contribuir e a empresa também contribuir, né? Eu brinco que a parte de gestão de pessoas é como se fosse uma ponte entre a empresa e os colaboradores, né? Aquela ponte que é fundamental, que funcione, né? Que ajude a atingir esses objetivos que são necessários, que a empresa coloque e que o colaborador também coloca, né? E um ponto que é interessante é que quando a gente fala de gestão de pessoas, nós temos que conhecer essas pessoas que estão ali, né? Será que essas empresas conhecem aquelas pessoas que estão ali? Porque não são só profissionais, são pessoas, né? Que têm ali suas motivações, que têm seus propósitos, seus objetivos, né? O quanto que essas empresas estão engajadas nisso, em conhecer essas pessoas. Porque se eu ofereço algo ali ao colaborador, tem que ser algo que venha de encontro com aquilo que que venha de acordo com a sua necessidade. Mas tem nós, né, trabalhamos numa empresa muito grande. Sim. E a gente muitas vezes escuta, né? Mas numa empresa grande, numa multinacional, é possível conhecer todos os colaboradores? Como que eu vou conhecer e engajar tanta gente? Sim. Nós trabalhamos com liderança, né? Porque é como se fosse... Nós cuidamos dos líderes, os líderes cuidam também de pessoas, né? E aí existe essa necessidade de investir, né? Porque o líder que está ali não é só um trabalhador, é uma pessoa, né? E quando nós damos esse suporte, nós treinamos, desenvolvemos, damos um ambiente adequado para que ele possa desempenhar o seu trabalho, com certeza isso funciona de uma maneira excelente. Com certeza vocês devem ter notado isso, né? Quando investe um líder, com certeza a equipe ela consegue ali desempenhar um bom trabalho. É uma reação em cascata, né? Sim. Talvez a companhia sozinha, uma pessoa sozinha, não conheça todo o quadro de colaboradores, mas através da liderança você consegue afunilar e fazer com que cada gestor, conhecendo o seu time, você vai restringindo e você vai conseguindo direcionar essa população, né, que tem ali. Então, essa questão da adaptação do cuidado, eu acho muito relevante. Porque entende-se muitas vezes que a gestão de pessoas tem um manual. Sim. Só fazer isso que dá certo. Só fazer aquilo que dá certo. E não é. As pessoas têm necessidades diferentes. Sim. As empresas têm necessidades de pessoas diferentes. Isso e que eu ia falar. cada método vai funcionar, cada investimento de gestão vai funcionar de uma forma diferente para aquela pessoa. Para uma atinge de uma maneira, para outra, uma você consegue engajar com um estímulo, outra com outro estímulo diferente. Isso. E é importante conhecer justamente para você saber o que é efetivo. Vai com manual, uma receita de bolo não pronta, é uma né? receita de bolo, né? Então, eu ia falar que tudo que envolve pessoas não dá para ter um manual e uma Sim, receita, porque as sim. pessoas são indivíduos únicos, né? Exato. Elas podem até se parecer em algumas coisas, mas como que você vai fazer uma receita, né, de bolo certinha para dar certo para todo mundo? Então tem que ser uma coisa mais... E aí eu já queria emendar na minha próxima pergunta, que é como desenvolver esses líderes, né? Como com a experiência de vocês, é possível fazer esse desenvolvimento dessas pessoas para que sejam bons líderes e líderes que tenham essa visão, tenham esse olhar. Sim. Pode ver. Eu acredito que começa já no recrutamento e seleção. Tem que ser claro ali o que a empresa ela espera daquele colaborador, daquele líder, né? Porque eu seleciono alguém que está mais de acordo com esse perfil, né? Claro, vamos achar 100%? Não, nunca, né? Mas podemos pensar em formas de como isso acontecer, como se fosse um projeto de desenvolvimento ali individual daquele líder. Então, as empresas elas conseguem muito isso. Quando eu tenho esse mapeamento desse perfil daquele colaborador, eu consigo criar maneiras ali para que ele possa se desenvolver, né? Um programa para que ele possa se desenvolver, né? Claro, a empresa também necessita, e a organização necessita ter a visão, qual que é o olhar, né, que ela
tem ali em relação àquele líder, né? Aquele colaborador. Tem que estar disposto também, né? E alinhar expectativas, né? O que eu, enquanto companhia, espero de um líder. Qual é o perfil que eu quero que ele tenha? E aí, passado o recrutamento e seleção, que eu entendi que eu consegui selecionar o profissional adequado, aquelas competências, aquelas habilidades, a companhia ela também tem um papel super relevante de treinar, apoiar o desenvolvimento, capacitar esse líder, para apoiar nesse direcionamento ali com a gestão das pessoas, entender o que a gente consegue direcionar e apoiar para que as pessoas abaixo, os liderados, consigam ter o melhor daquele líder, né, disponível, que precisa estar disposto também, Sim. né, uma via de mão dupla. Então, a companhia tem uma participação super relevante no processo de desenvolvimento e o colaborador também. Precisa estar disposto, precisa querer ser líder, não é uma tarefa fácil, mas com certeza com treinamento, desenvolvimento, investimento nessa capacitação, tende a ter bons resultados, né? E no dia a dia, assim, estou numa empresa grande, eu quero ter os meus líderes, mas eu quero ter esses líderes que nasçam esses líderes dentro da minha empresa. Como que faz? Sim. Eu acredito... Desculpa. Pode ir. Nós temos um processo muito importante ali de conseguir entender qual que é esse perfil, né? E eu sou muito daquele de caminhar lado a lado, né? Então, você consegue desenvolver ali na prática mesmo do trabalho, né? E sempre é fundamental que o líder, ele conheça a sua equipe e saiba quais são aqueles que têm um perfil para assumir outras posições, né? Perfil e o desejo também, né? Desejo também. Às vezes a pessoa... Tem gente que não quer. Sobre A gente acha que não, Tem gente né? que tem o desejo, mas não consegue desempenhar. Que eu acredito que a gente possa aí desenvolver alguma coisa para que ela desempenhe. Mas tem aquele que tem o perfil, mas ele não quer ser líder. Não quer. A gente acha que não, mas existe gente que não quer, né? E é sobre alinhar expectativas mesmo, né? O que eu, enquanto empresa, espero daquele colaborador e o que ele tem de desejo de carreira também, que é importante que seja respeitado. A gente fala muito sempre, né? A pessoa certa no lugar certo. E muitas vezes a gente acaba identificando um potencial, não é o desejo de carreira, e faz-se um movimento e que não funciona. Porque não tem as duas pontas alinhadas, tanto o que a companhia enxerga no colaborador, quanto o que ele tem de desejo, expectativa de carreira. Então, também acho que esse é um ponto super relevante, essa expectativa. A gente escuta muitas vezes as pessoas falando que, hoje em dia, os jovens não querem mais liderar. Tem menos pessoas querendo ser líder. Você acredita que isso seja verdade? Ou talvez está faltando ali um empurrãozinho, mostrar para a pessoa realmente o potencial que talvez ela não enxergue nela, para a gente fazer um programa mesmo ali de desenvolvimento de líderes? Eu acredito muito no programa de desenvolvimento de líderes e, sobretudo, dos jovens. Quando a gente fala de jovens, quando a gente fala de gerações, eles têm perfis diferentes, têm expectativas diferentes e têm visualizações de carreiras diferentes. Então, muitas vezes, ele diz que ele não quer ser líder pautado em alguma experiência que ele teve, pautado em algum líder que ele teve. E é preciso quebrar esse paradigma, né? É preciso demonstrar para ele o que de fato é ser líder, independente das experiências em que ele teve. Ou até numa imagem, uma coisa que ele nem viveu, mas que ele imagina que possa ser um líder, né? Coisa que talvez viu num filme, na televisão, viu o pai, viu a mãe, e imagina o que ser líder deve ser uma coisa pesada e cria aquela fantasia, né? Então, talvez desmistificar isso para a pessoa. É super importante. E eles... os jovens, sobretudo, estão chegando no mercado de trabalho agora. Geralmente não tem muitas experiências e muitas inspirações de liderança para comparar e entender o desejo de ser um líder. Então, quando a gente demonstra o papel do líder, quando a gente investe em apresentar para ele qual é o real papel, apresentar líderes inspiradores, isso desperta nele um desejo, um interesse de seguir aquela carreira. Então, a gente também tem esse papel dentro das empresas de apresentar liderança, demonstrar o que é a liderança para que ele ou quebre um paradigma de uma experiência anterior
ou entenda efetivamente o que é ser um líder ali na prática, né? E não dessa imagem que ele possa ter criado em algum momento. E o que despertou em vocês esse desejo de ser líder? Porque muitas vezes a gente não se percebe como um líder. Às vezes, não é porque eu não tenho um cargo de um gerente, de um superintendente, mas eu sou um líder, né? O que despertou em vocês, assim, que hoje vocês são líderes? Seja em sala de aula, seja numa organização, como você já esteve. Você, sim. Eu, na verdade, eu não me lembro o momento em que eu tive o despertar de liderança. Eu lembro. Eu não me enxergo, eu não lembro do momento em que eu não era líder. E é muito curioso, e justamente por isso, porque não estava atrelado a minha liderança ao ter uma gestão de equipes, uma gestão de pessoas. Eu sempre me senti líder em algum momento da minha vida, desde criança. A gente ouvia, né? Essa daí é líder nata. Você é mandona. É mandona. Então, eu fui a criança que diziam, é mandona. E para mim, aquilo não era ser mandona. Já era uma forma de liderar as brincadeiras, liderar tudo que eu estava fazendo. Mas, falando corporativamente ali, né? O momento que eu assumi minha primeira equipe, eu tinha 18 anos. Então, não foi um despertar. Talvez naquele momento a empresa tenha enxergado mais do que eu essa minha habilidade, o potencial de liderança. E aí sim, quando eu assumi a minha primeira gestão, eu consegui entender que, de fato, ali eu fui muito bem direcionada, e por isso que eu digo que eu acredito muito na capacitação, no desenvolvimento, muito bem direcionada para o caminho da liderança. Então, eu não me recordo desse meu despertar, mas eu lembro do momento em que eu tive o investimento, o direcionamento e a capacitação para que me tornasse líder de pessoas. Legal. Quando criança não era, mas as situações da vida foi direcionando. Obrigaram, né? Mas eu sempre fui aquele que me destaquei por não ser o líder oficial, mas tinha esse papel na equipe, né? E eu lembro quando eu atuei na área de gestão de pessoas, quando eu já iniciei com liderança. Então, para mim, foi uma experiência incrível esse momento. Por quê? Porque eu estava aprendendo sobre a liderança e já estava compartilhando com eles a respeito disso. Então, eram líderes muito mais experientes, né? Mas a troca era tão importante, né, que isso me ensinou muito. Primeiro, trabalhando, desenvolvendo os líderes e depois ser o líder. Porque a gente sabe, liderança não é algo tão simples, né? Não é algo tão fácil. Né? Pelo contrário. Tem bastante responsabilidade, né? Exemplo. Sim. Então, demanda muito de nós e precisamos, muitas vezes, buscar ali como lidar com questões que talvez a gente não esteja nem preparado para lidar. Né? E tendo uma equipe, pessoas que a gente consiga se inspirar, eu acho que isso fica muito mais tranquilo, mais fácil de conseguir lidar. Né? Durante 4 anos, fui líder aí de mais de 100 pessoas. Né? Foi um momento muito importante, mas eu brinco, né? A gente fala assim, é complexo, é difícil, né? Porque são 100 perfis diferentes, né? Principalmente quando você quer, de fato, exercer a liderança na essência da sua palavra, né? Sim, de liderar essas pessoas, conhecer as pessoas, entender as necessidades de cada um, né? Esse volume fica muito mais complexo ainda do que o papel exige, porque né? tudo na vida, se você for fazer direitinho, vai dar mais Exato, trabalho. Né? Então, ser um líder. Eu acho que eu sou meio parecida. Então, isso me ajuda. Porque na faculdade é representante de classe. Eu era essa criança. Deixa que eu faço, daí que eu faço. Então, acho que isso ajuda também. Talvez, minha percepção, né? Essa falta, talvez, de tanta timidez. Eu não sou uma pessoa muito tímida. Eu vou, falo, faço. Então, acho que isso ajuda também, né, na liderança, algumas características. Mas existem muitos líderes que são muito tímidos também, né? E é muito interessante isso. E aí eu vou já emendar numa próxima pergunta. Com essas características de líderes tão singulares, né? Um mais tímido, um mais extrovertido, enfim. Como motivar, engajar essas pessoas sendo tão diferentes, né? Tendo que abranger ali personalidades diferentes. Como funciona isso para vocês?
Acredito que, estando próximo ali, você consegue compreender qual que é a necessidade, né, daquela pessoa. Muitas vezes uma pessoa ela precisa falar e você escutar apenas. Isso já é um motivo que engaja, que motiva aquela pessoa a estar ali. Muitas vezes você precisa dar uma folga, que é uma coisa simples, mas que é importante para aquela pessoa, né? Então, eu acredito que é necessário olhar essas necessidades, né? E, claro, colocar ali, acompanhar de perto. Eu, particularmente, gosto de acompanhar de perto, né? Tudo aquilo que eu faço, todo o processo de supervisão, de coordenação, de gerência, eu acompanho de perto. Por quê? Porque eu preciso saber quem são essas pessoas, o que elas realmente necessitam. São seres humanos, né? E o que motiva? O que motiva você, Shirley? É diferente que motiva a Bel, que motiva a Simone. Então, nesse processo, nós vamos conhecendo e entendendo aí o que motiva e nós vamos criando esse ambiente para que possa ser algo bom. Que quando caminhamos juntos, com certeza isso se torna muito melhor, muito mais fácil, né? Ai, fica tão bonitinho ele falando, né? Caminhando junto. Porque nós temos muitos desafios, Sim. né? Se a gente segue sozinho, fica muito mais difícil, né? Com certeza, quando a gente tem pessoas que a gente pode contar, uma equipe que a gente consiga, né? E eu falo, não é algo impossível, é possível. Eu já tive uma equipe que eu caminhei muito tempo junto com essa equipe. E essa equipe funcionou muito bem. Só que, devido aos momentos que temos na vida, acaba realmente desfazendo aquilo que a gente construiu. A gente precisa reconstruir tudo isso, né? E é importante que essa proximidade, ela traz a velocidade com que a gente recalcula a rota muitas vezes, né? Porque nem sempre uma ação de engajamento, ela vai ter um retorno positivo de imediato. Muitas vezes a gente pode fazer uma ação de engajamento, de motivação, de virada de time, e que ela não vai ser assertiva. Mas se a gente está próximo o suficiente de entender e perceber com velocidade que a gente precisa recalcular, mudar a estratégia, o resultado ele vem mais rápido também, né? Então precisa ter essa proximidade para que gere-se velocidade na correção da rota. Quando a gente entender que precisa fazer uma ação diferente. Porque a ação de engajamento, ela não fica estampada no time, né? Esse time precisa ser motivado. Exatamente. Esse time precisa ser engajado. Seria bom se tivesse um termômetro em que a gente só fosse lá e dosasse. Deixa eu ver o que precisa. Deixa eu ver o que precisa. Seria muito mais fácil. E não é. Né? Precisa ter essa proximidade para que rapidamente, antes de que você perca esse time, você consiga atuar e recalcular ali, direcionar para o caminho da melhor gestão, do melhor engajamento, motivação. Porque como você disse, né, Henrique, a motivação e o engajamento das pessoas são diferentes. Sim. Cada um tem os seus propósitos, cada um tem os seus porquês, e a gente precisa conhecer para poder atingir ali a motivação de cada uma das pessoas. Eu gostei muito de uma coisa que você falou sobre às vezes não dá certo, a gente faz uma ação, né? Eu achei muito legal gostei muito dessa sua postura de uma certa humildade mesmo, de entender que às vezes a gente faz uma coisa e não dá certo, né? Às vezes a gente vê que tem líderes que põe a culpa no time, né? Eu fiz uma ação, não deu certo. Não deu certo porque o time não correspondeu. Quando deu certo foi ele. Exato. Não deu certo porque o time não engajou, o time não entrou de cabeça, o time não sei o quê. E a gente sabe que não é só assim que funciona. A gente não vai, né, acertar ali o alvo. São passos que a gente vai dando, tentativa, erro, né? Então eu gostei muito, achei muito interessante essa sua visão de que quando você trata com pessoas, quando você lida com pessoas, você vai correr os riscos de às vezes se enganar, se equivocar, achar que aquilo vai dar super certo. Quem nunca, né? Quem nunca? Entrou num projeto e falou, nossa, isso aqui vai dar super certo. E aí você veio e fala, nossa, acho que eu li errado aqui a situação. E acontece muito. Sim. Mas é nessas horas que a gente consegue corrigir e aí ir muito mais assertivo na próxima. E né? é aprendizado, né? Sim. Você aprende também quando algo sai fora daquilo que você planejava. Né? O dar certo ou errado está bastante atrelado à nossa expectativa, né? Geralmente não sai. Pode não sair como a gente imaginava, mas eu acho um passo super fundamental. A gente reconhecer, analisar e recalcular o que a gente pode fazer de diferente. E eu acredito muito que essa visão
faz a pessoa crescer muito mais, porque ela se abre para o aprendizado, né? Sim. A pessoa que põe a culpa nos outros em situações, ela não se abre para o aprendizado, porque ela não acha que ela precisa aprender, porque ela acha que ela acertou. Sim. Mas quando você reconhece, você se abre para aquele aprendizado e cresce muito mais, né? Então, parabéns, gostei muito. É o que eu realmente acredito. Genuinamente acredito que tá tudo bem a gente errar. Eu acho que é mais relevante como a gente se comporta com o erro do que o erro em si. Por isso é tão importante também que o líder tenha um autoconhecimento, né? Porque se ele não tem um autoconhecimento, como que ele vai ter essa postura e uma humildade de falar assim, poxa, esse caminho aqui que eu tomei não está correto, eu vou ter que dar alguns passos para trás e começar de novo. E é bem difícil isso. Quando eu tenho esse autoconhecimento, eu faço isso sem ego, né, também. Sim. Muitas vezes existe um rótulo ali que o líder ele não pode errar, né? Que ele precisa estar ali acima do bem e do mal. Pois gente, é um peso grande, né? Você traz um adoecimento. Você não poder errar. É difícil. E nós, como Saúde seres mental. humanos, nós estamos nesse processo de compreender, né? Nem sempre a gente sabe tudo. O tempo inteiro a gente está no processo de compreender, né? É isso aí. E aí é necessário que a gente tenha esse olhar, que sim, errou, vamos corrigir, né, a rota, vamos mudar. Muitas vezes é necessário, sim, trocar pessoas de lugares para que as coisas funcionem. Não é algo tão simples, porque quando você tem uma proximidade com uma equipe, você muitas vezes você demite, você muda de função ali para bem de todos, né? Para o seu bem enquanto líder, bem da equipe, bem do colaborador, né? Então, são os ônus e os bônus, né, que existem aí. Mas o quanto é necessário a gente ter essa percepção. Errou, dá para corrigir, né? Dá para pensar de outras maneiras, né? E eu sempre falo, né, quando eu ministro algum treinamento, principalmente para liderança, eu falo, gente, gestor também é gente. Sim. Então, não é... Porque, assim, você fica tão muitas vezes numa posição que é um pedestal, servindo de exemplo para os outros, e aí essa questão, né? Eu não posso errar. Se cobrando o tempo inteiro. Eu me cobro o tempo todo porque eu não posso errar, e o outro também está me cobrando, ou muitas vezes esperando a primeiro vacilada, desvio. Né? Agora, isso que causou o adoecimento que a Isabel falou, porque aí você vai se exigindo cada vez mais. Mas você tendo esse autoconhecimento, saber que eu também posso errar, desde que eu assuma meu erro, desde que eu corrija, lógico que dá para errar todo dia, assumir seus erros todos os dias, né? Mas algum momento ali. Olha, eu preciso puxar a sardinha para minha brasa agora, na da Shirley, que eu aprendo muito com ela, com a gestão dela. E aí, eu acho muito interessante, eu sempre vi a Shirley como uma gestora muito humana, né? E eu sempre admirei muito isso, admiro, né? Parece no passado, admiro muito esse jeito dela de... Ela vai com a pessoa até o fim, assim. A pessoa não está correspondendo e tal. Então, vamos ver o que precisa. Não, ela não desiste das pessoas. Então, eu admiro muito isso, né, nela. E eu vejo isso, a pessoa que é assim, ela só consegue... É a minha percepção. E aí, vocês, por favor, né, falem aí a opinião de vocês. A pessoa só consegue ser assim... quando ela também tem a humildade de achar que ela também não é perfeita. Sim. Porque se ela sabe que ela não é perfeita, que ela vai errar, então ela entende que os outros também erram. Sim. Entendem? Sim. Quando o gestor acha que ele nunca erra, ele vai exigir a mesma coisa dos seus liderados. E aí, dali para frente, só para trás, porque todo mundo erra. Todo mundo né? erra. Então, eu acho muito legal, eu aprendo muito isso com a gestão da Shirley, esse lado humano, assim, de... E é muito interessante como isso não impede a pessoa de ser correta. Exato. Porque às vezes ela fala assim, às vezes a gente está conversando, ela fala, eu já desliguei uma pessoa por causa disso. Aí falou, ela falou assim, não dá para você, tem coisa que, assim, regras que você não pode deixar passar. Então, eu desliguei a pessoa. Então, assim, dá para você ser muito humana e ser correta, porque tem que ser. Ser humana não significa passar a mão na cabeça e esconder os erros, né? E até porque a gente tem uma equipe, né? Como que eu vou, perante os demais, como que eu vou depois exigir algo dele também, né? E eu gosto muito desse posicionamento, né? Dessa fala de eu posso ser humano sem passar a mão na cabeça, né? O ser humano, não, pelo contrário, o ser
humano e não o ser humano pessoa, né? Ser uma pessoa humana não está relacionada, muitas vezes, à maneira somente como você trata. E sim a maneira como você se comporta, porque a liderança ela também é pelo exemplo, também é pelo espelho. Então é sobre isso. Quando você entende que você também tem as suas vulnerabilidades, você também está suscetível a erros, você também abre, permite que as pessoas também tenham as suas vulnerabilidades. E eu acho isso super interessante porque geralmente a gente, muitas vezes, quando vê uma cobrança excessiva do outro, é porque a pessoa tem a cobrança excessiva com ela mesma. Isso. E é o que ela tem de melhor para entregar, né? Isso. E quando você tem esse autoconhecimento, você entende... acho que Henrique pode falar melhor do que eu sobre isso, mas quando você ali entende o que você pode ter de desvio, ter de erro, que você está suscetível às suas vulnerabilidades, você facilita o acesso de entendimento do outro, inclusive facilita que o outro consiga te trazer as vulnerabilidades, a insegurança, as dúvidas, e facilita o nosso trabalho, pelo contrário. Né? Quando você se coloca numa posição de abertura, eu entendo que eu, por exemplo, tenho muito menos dificuldade de entender a necessidade do outro do que quando a pessoa se fecha numa posição de liderança de pedestal. Né? Então, facilita o meu trabalho. É mais fácil colher o que a pessoa quer, o que precisa, Exatamente. onde eu posso apoiar. Né? Com certeza. Porque se eu não me conheço, aí vira aquele emaranhado, né, gente? Aquilo que é meu, aquilo que é do outro, né? E aí acaba não fluindo a relação, não acaba fluindo o trabalho, não acaba fluindo nada, né? Então, se eu conheço, se eu sei quais são as minhas dificuldades, minhas necessidades, eu consigo lidar com isso e consigo também lidar com aquilo que vem da equipe, né? Por quê? Talvez aquilo que eu tenha, ele também tenha, né? E aí, como que eu vou lidar com isso, né? De uma forma que eu saiba o que é meu, o que é dele, né? E esse ponto que você falou, por exemplo, do desligamento, né? Faz parte do ônus e bônus. Sim. Né? E traz pra gente a necessidade de ter conversas difíceis. Sim. A gente gosta muitas vezes da liderança. Essa parte é difícil. Só que é a parte gostosa, né? Só que a parte legal, tem a só a equipe parte super legal. correspondendo, tudo dando certo, tá ótimo. Mas e a parte das conversas difíceis, né? E você, de fato, ter que tomar a decisão de um desligamento, porque já teve diversas conversas difíceis e não teve a evolução. Então, faz parte do processo. Até mesmo empresas que não estão tão bem, que você acaba necessitando desligar pessoas, né? A pessoa está bem, você conhece a pessoa, sabe da necessidade dela, mas por diversos motivos, até mesmo econômicos, financeiros, estratégicos. Gente, na pandemia, o que mais aconteceu são pessoas. E aí entra a transparência, né? Porque, por exemplo, uma situação como a pandemia, se você é um líder transparente, alinhado, próximo da tua equipe, dá a percepção e dá o entendimento, na verdade, de que aquela discurso que você está tendo, aquele feedback que você está aplicando, de fato está sendo transparente e não está sendo só tentar disfarçar alguma situação. Tá sendo verdadeiro, Está sendo né? verdadeiro. Então, a conversa difícil com transparência, ela fica mais leve. Né? Sim, porque foi um momento muito crítico, né? A gente sabe que muitas vezes as empresas demitiam muitas pessoas porque não tinham condições mesmo de se manter, né? Então esse diálogo, essa troca é até importante para compreender, porque diante daquela situação ali da Covid, muitas pessoas até precisavam ser mandadas embora por diversos motivos, né? E você estando próximo, né? O líder estando próximo ali das pessoas, você sabe quais são as necessidades, né? Porque pensa, você vai cortar a equipe, metade das pessoas. Se você manter aquelas que talvez não queiram ficar ali, vai ser ruim para as pessoas e para a equipe, para você, para todo mundo, né? Então, quanto é necessário essa proximidade, quanto é necessário ter esse olhar para esses momentos que também são difíceis, né? Conseguir ali ter a inteligência emocional. Sim. Nem sempre é fácil, né? Não é fácil. Para ter, porque está lidando aí com aquilo que é seu, com aquilo que é empresa, com aquilo que é outras pessoas. Então, são decisões difíceis mesmo. Na pandemia, eu tive uma situação mesmo que eu tinha que fazer um desligamento. E aí você olha para... Todos são líderes também, né? Você fala assim, e agora? O que eu faço? Mas quando você tem essa proximidade, que você conhece a sua equipe e você
conversa, coloca a realidade mesmo. Era uma situação que todo mundo sabia que era algo do mercado. E uma pessoa, ela falou assim, eu posso conversar com você? Se você precisar desligar alguém, pode ser eu. Ela falou, porque eu tenho muito medo, eu sou grupo de risco e é uma possibilidade, se você precisar desligar alguém, eu me coloco à disposição. E aquilo foi assim, sabe quando te dá até um alívio, você fala assim, porque são decisões difíceis que faz parte. E até uma pessoa que falou assim, não, pode ser eu ainda achava muito difícil, porque era uma pessoa que era um líder ali que me ajudava em muitas coisas. E eu desliguei essa pessoa. Mas o mais legal, quando passou a pandemia, eu recontratei ela. Ai, que legal. E eu acho que nesse todo o processo ele é interessante também, porque se a pessoa se sentiu à vontade, né, sentiu essa abertura de olhar para ali, não pode ser, eu se colocar à disposição, demonstra uma relação de confiança ali, né, entre o líder e o liderado, e que é muito importante na condução ali do dia a dia. A confiança, muitas vezes ela até supera a técnica, supera a entrega, né? No fim das contas é tudo relacionamento, né? Tudo. No fim das contas é tudo ali o tete a tete, a troca, né? O combinado não sai caro, né? No fim das contas. Com certeza. E como que vocês percebem quando a equipe não está engajada? Porque a gente está falando aqui de motivação, né? De motivar, de engajar a equipe, mas como você falou, né? Não tem um termômetro. Não dá para você ver uma luzinha vermelha acesa. Quais seriam essas luzinhas, pequenas luzinhas? Tem sinais, acesas, né? Os sinais que dá para perceber que aquela equipe ou aquela pessoa, aquele colaborador precisa de uma atenção ali, uma motivação. Que sinais que talvez poderiam ser esses? Cada perfil de equipe, ela vai dar sinais diferentes. E com equipes de negócios diferentes, né? Então, você precisa conhecer muito bem a tua equipe para você conseguir identificar a mudança de comportamento de baixa, de desengajamento, de tristeza, muitas vezes, de queda de entrega, Vou de só fazer resultado. um parênteses, desculpa na pergunta, para ficar mais fácil. Porque, assim, a falta de resultado é o primeiro. Mas, assim, para não deixar chegar na falta de resultado, vai tendo uns sinaizinhos antes, né? Então, é isso que eu queria perguntar. Porque, às vezes, é bom não deixar chegar nesse nível, né? Então, por isso que eu queria fazer esse parênteses aqui. Eu acho que vem muito dessa questão de... se você percebe, por exemplo, a pessoa chega atrasada, a pessoa talvez falta muito, né? Se existe ali, talvez, questões particulares que acabam interferindo, né? Como que você pode conversar e entender melhor, né? Porque são sinais, né, que estão sendo dados ali. Eu não direi nada, mas haverá sinais. Sempre haverão sinais. Exatamente. Sim, certeza, né? Os memes são reais. São reais, não é só meme. São reais. Então, a pessoa, sei lá, aquela coisa, né? As pessoas gostam de tomar um cafezinho, mas em vez de passar 10 minutos, passa quase 1 hora. Então, são coisas que o líder ele fica atento para ele ir percebendo, né, isso. E ele consegue chamar a pessoa e conversar aqui. O que será que está acontecendo? Não é só os resultados, né? São comportamentos, todos esses né? comportamentos, né? Essa forma de como entender, de como lidar. Você vê, talvez, alguns conflitos existindo entre a equipe. Né? Então, são coisas que falta um ajuste, um alinhamento ali necessário para que as coisas fluam mesmo. Né? Claro, não é simples, por isso que eu sempre sou daquele perfil que estou junto, porque se eu estou junto eu consigo ver, né? O que está acontecendo ali, né? E por isso que é tão importante essa proximidade, é tão importante também que as pessoas tenham esse olhar. Opa, tem um sinal, deixa eu já entender. Não deixa acumular, né? Vários sinais. Não deixa ser irreversível, né? E essa proximidade, ela também é gerada através da comunicação, né? Quando você tem uma boa comunicação com a tua equipe, rápido você consegue perceber essa mudança de comportamento. Seja na comunicação verbal, na comunicação não verbal, uma postura, um responder... a maneira como a pessoa te responde, a maneira como a pessoa te cumprimenta, a maneira que a pessoa te dá um bom dia. Tudo isso, você conhecendo as pessoas, você consegue perceber a diferença do comportamento.
Poxa, entrou hoje, não me deu bom dia. Segundo dia, não me deu bom dia. Será que tem alguma coisa? A bandeira levanta. A bandeira, já aí o alerta. A red flag já aparece. Já levanta, porque você conseguiu identificar ali uma mudança de comportamento pequena. Né? Então, acho que essa comunicação, essa proximidade é o fundamental. E o que prejudica muito essa questão da equipe, né? Os resultados, aquilo que é necessário e que é um dos indicadores, é essa qualidade de relação, né? Então, quando a equipe ela está realmente engajada, é uma equipe que está entrosada, que tem uma boa relação, uma boa comunicação. Se a gente for pensar, são coisas simples para o ser humano, Sim. mas que hoje em dia que a gente tem uma dificuldade, as empresas estão tendo uma dificuldade muito grande nisso, né, de se relacionar, de se comunicar, né? Às vezes eu olhava, né, quando eu era gestor de várias pessoas, às vezes eu passava o dia inteiro resolvendo conflitos. Às vezes eu chegava no final do dia e falava assim, gente, o que eu fiz hoje? Resolvi conflitos. É porque é isso que muitas vezes acontece, né? Isso que muitas vezes tem. E temos que ter esse olhar também, né? Como que vamos resolver esses conflitos existentes para que todos fiquem bem, né? De uma maneira justa, Isso. né? Que você precisa, enquanto líder, ter o equilíbrio, ter o senso de justiça, E é bem ter o senso de difícil cuidado. isso. Sim. Quando a gente fala em justiça, é algo que é bem delicado, né? Porque as pessoas, elas querem ser defendidos. Sim. Eu falo que no nosso mercado tem sempre uma questão muito grande, assim, de horário. Sim. O horário da manhã, o horário da tarde. Quem vai trabalhar à tarde, quem vai trabalhar de manhã. Quem vai folgar num sábado ou quem vai folgar num domingo. E eu sempre falava muitas vezes para minha equipe, que eu tinha alguns que defendiam assim, não, mas ela é mãe, ela precisa vir de manhã, porque tá bom. E ele é o quê? Ele é um homem. Então, ele tem que vir à tarde. Tá, mas por quê? Porque de manhã ele só faz academia. Então, mas a academia dele é importante para ele. E o filho dela é importante para ela. Você não tem uma balança. E esse senso, né, de justiça mesmo, muitas vezes até a equipe cobra, Sim. né? É porque julga com a própria cabeça, né? Do que é importante para E eu sempre brinco, falo assim, gente, o meu umbigo sempre vai ser mais bonitinho que o de vocês. Então, pense que as pessoas também vão pensar dessa forma, né? E aí, para que a gente consiga, de fato, praticar esse senso de justiça, que as pessoas sintam-se defendidas, né? É preciso transparência. Quais são os critérios que a gente vai usar para uma determinada decisão? Então, o filho. O critério para ir para amanhã vai ser o filho? Quem não tiver filho não vai para amanhã, né? Quem fizer academia vai sempre estar de tarde. Mas ele precisa ter esse critério, precisa ter essa transparência, e tá claro. Sim, né? Uma das coisas que eu utilizo bastante em resolução de conflito é o que você gostaria? Porque a pessoa traz, muitas vezes as pessoas só reclamam, né? E não trazem uma resolução para aquilo que é necessário. Então, tá bom, o que você gostaria? Gostaria disso? Tá. Às vezes a pessoa não quer resolver, ela quer só reclamar. Só reclamar. E é por isso que muitas vezes eu também falo. Aí a gente fala, vai fazer terapia. Vai pra terapia. E aí, atrelada a isso também o que você faria se você estivesse no meu lugar? Eu acho isso uma pergunta muito legal, porque além de você apoiar ali um possível desenvolvimento da liderança, se coloque no meu lugar aqui. É um exercício, né? É um exercício. Claro. O que você faria de diferente daquela ação que eu tomei? Né? Eu tenho muito esse perfil de dizer, eu adoro que as pessoas discordem do meu posicionamento, porque a gente eleva o nível de discussão, a gente troca, a gente aprende, né? Então, você faria diferente? O que você faria nessa posição, né? Aí, às vezes, a pessoa para e fala, não sei. Só por que você está exigindo de mim algo que nem você sabe o que faria? Difícil, né? Tá vendo como é difícil? Quer que eu seja o oráculo, que eu saiba tudo? Que eu saiba tudo. Não, eu não sei tudo. Eu vou acertar e eu vou errar. Gente, a gente vai se encaminhando para o final. Falei que passava rápido. Muito rápido. E aí eu queria só levantar um tema para a gente falar nos minutos finais que a gente tem sobre bem-estar, qualidade de vida, saúde mental no trabalho, né? Então, eu queria perguntar para vocês. Primeiro, é possível ter bem-estar, qualidade de vida, uma boa saúde mental no trabalho? Então, eu queria que vocês respondessem. E como
qual é o melhor meio para que a gente consiga isso, né? A gente sabe que depende de muitos fatores. A gente estava conversando no carro, vindo para cá, que a gente ri muito no trabalho, a gente gosta muito, é muito feliz no nosso trabalho. Lógico que não é um conto de fadas com unicórnios, né? Tem as correrias, Sim. tem as tensões, os estresses, prazos, coisas Tem assim. as broncas, tem tudo. Tem as broncas, Mas tem mais felicidade. mas Sim. tem muita risada, tem também muita coisa leve, né? Então, é possível, a primeira pergunta. E sendo possível, como é possível? Primeiro, é super possível, né, com ações que são simples até aquelas que são mais complexas, né? Claro que sempre parto daquele princípio. Eu preciso conhecer quem são as pessoas que estão lá, para propor aquilo que é bem-estar. Muitas vezes a gente brinca, né? Você oferece auxílio creche, mas a maioria das pessoas não tem filho. Qual que é o benefício? O que você está promovendo de bem-estar ali, né? Então eu preciso compreender quem são essas pessoas que estão ali, né? Meu público, né? Qual que é o meu público? O que eles necessitam, né? Porque ações simples, informativas são importantes, né? Porque você acaba promovendo ali, sim, o conhecimento, a saúde, o bem-estar, para que as pessoas consigam facilitar ali a parceria, por exemplo, que é uma coisa super importante, você ter parceria com locais para indicar ali para os colaboradores, para ter essa qualidade de vida, esse bem-estar. Eu acredito muito que quando você conhece uma equipe, você tem essa flexibilidade também. Isso ajuda na saúde e bem-estar. Eu participei de um congresso semana passada em que um dos estudos que foi colocado é que 90% dos líderes tomavam medicamento tarja preta. Era de uma instituição pública, mas olha o adoecimento que existe. 90% da liderança. 90%. Então é um índice super alto, claro. Provavelmente por ter uma característica ali de uma instituição pública. Porém, isso nós vemos muito frequente no nosso meio, de líderes que acabam não tendo uma qualidade de vida, que acaba sendo necessário ali a medicação para dar um suporte. A gente sabe, existe necessidade disso em alguns momentos? Sim. Mas muitas vezes a pessoa se apoia somente nisso e não busca alternativas, outras alternativas para que isso possa acontecer. A gente sabe, alimentação, terapia, exercício físico. A famosa isso, qualidade de vida, né? Tudo isso é importante. Mas a grande questão é como que eu viabilizo isso. Né? Como que eu proporciono para os meus colaboradores isso. Né? É possível? É muito possível. Por quê? Porque nós estamos ali diante de pessoas que podem ser promovidas diversas coisas, né? Desde coisas mais simples até mais complexas. E existem hoje facilidades, né? A gente vive num mundo que tem muitas facilidades, mas eu acho que é necessário encontrar esses caminhos. Até mesmo lugares públicos que a gente vê hoje que acabam fornecendo também esses benefícios para aquelas pessoas que estão ali. Né? E aí, fazendo uma correlação com o tema que a gente falou no começo, né? Você trazendo esse dado de 90% da liderança tomar remédio tarja preta, a gente volta lá naquela questão do por que o jovem não quer ser líder. Exatamente. Olha a referência do que é ser líder que ele tem atualmente, né? Então, eu não quero adoecer como o meu líder. Sim. Né? Então, a gente também precisa o cuidar de quem cuida, na prática mesmo. E quando a gente fala de cuidado, são ações muito simples muitas vezes. Às vezes a pessoa ela não quer nenhuma ação efetiva, ela só quer ser ouvida. Né? Então, na nossa empresa atual, a gente implantou um programa de acolhimento. Estamos ainda aprimorando, né? Melhorando, mas já surtiram efeitos positivos, inclusive nos afastamentos, no absenteísmo. A gente teve retorno positivo de dizer, olha, o comportamento dessa pessoa melhorou muito pelo fato dela ter sido acolhida. Então, a gente não teve nenhum investimento significativo, só um acolhimento, um cuidado, a pessoa saber que tem alguém ali olhando por ela, né? Então, um ajuste que você faz num processo já faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E as parcerias, como você disse, com certeza são fundamentais. Hoje, a Shirley
representa o time de parcerias, onde eu trabalho atualmente, e a gente tem feito boas conexões, né, de acolhimento, de cuidado, de bem-estar. Então, as parcerias com certeza são fundamentais para nos apoiarem ali. E as companhias, elas precisam ter esse olhar de cuidado também. Precisa todo mundo comprar a ideia, precisa todo mundo entender a relevância e a importância do tema. Uma cultura, né? Precisa ser uma cultura da empresa, o cuidado com a saúde mental. Eu acredito também. Pensando numa cultura aí que todos estejam envolvidos, né? Porque, sim, a empresa, ela funciona ali com pessoas. Se nós proporcionarmos aquilo que é necessário para que ele fique bem ali, com certeza vai ser bom para todos, né? Então, o índice de afastamento hoje é gigantesco por conta de aspectos psíquicos, né? Doenças psíquicas. Né? O quanto que nós debatemos tanto hoje, né, nas formações dos psicólogos, referente à saúde mental do trabalhador. O quanto que esse trabalhador, ele necessita ter... essa empresa tem que ter esse olhar para esse trabalhador e o trabalhador também se perceber para buscar meios, né? Porque é uma via de mão dupla que a empresa oferece e o trabalhador também precisa ter essa iniciativa para isso acontecer. Né? Então, hoje... estamos desmistificando um pouco sobre esse cuidado, mas o quanto é necessário nós temos esse cuidado. Nós, enquanto pessoas, nós, enquanto profissionais, né, sabemos ali o que pode ser feito para ajustar de uma maneira mais saudável tudo isso. Porque tem mesmo um estigma, né, de você falar que você está adoecido mentalmente na empresa. Como que eu vou ser visto? Será que eu vou ser desligado? Será que a empresa... naquela promoção, será que eu vou poder participar? Ou se eu participar, será que eu vou ser aprovado ou reprovado? A pessoa já tem um estigma mesmo, né? Dessa situação. Às vezes um preconceito. O preconceito também. É a mesma coisa quando a pessoa ela toma um medicamento ali controlado, numa ficha até para ela entrar na empresa, ela não fala. Que bom que a gente vê hoje em dia muitas empresas com esse cuidado, até a empresa que a gente está atualmente, ela tem já essa diretriz mesmo do acolhimento, do cuidado, de enxergar o colaborador dessa forma, mas infelizmente ainda tem muitas que tem 90% da liderança tomando medicamento tarja preta, medicamento controlado. Eu acredito assim que por tanto se falar hoje em saúde mental, está mudando isso. Mas é um caminho bem longo ainda para a gente percorrer. E eu gosto de falar muito sobre a gestão do cuidado, né? Não só a gestão da saúde ou a gestão das doenças, e sim a gestão do cuidado. Porque quando você conhece, seja através de um dado de atestados, por exemplo, quando você olha o atestado, você diz... A maioria dos meus atestados são por doenças relacionadas à saúde mental. E o que eu posso fazer tanto com essa população para acolher, para cuidar, para tratar, quanto com ações de promoção à saúde para que evitem novos casos, né? E a prevenção, né? E a promoção à saúde. É fundamental a prevenção, né? Se a gente pensar ali em formas diferentes de como prevenir aquilo que está acontecendo, com certeza o remediar vai ser muito menor, né? E aí nós teremos muitos... melhores resultados aí diante disso para todos, né? Porque o quanto é legal a gente ver pessoas que acabam se ajustando, se superando e lidando melhor com tudo isso, né? Eu sempre falo, né? O trabalho não precisa ser um peso, né? Ele pode ser bom. Eu sempre trabalhei voltado a essa questão do trabalho, né? Pesquiso bastante em relação a isso. Então, é uma coisa que não precisa ser um peso, né? A gente já saiu daquela época que você tinha que permanecer 30 anos numa empresa para se aposentar ali, e aí depois que você se aposenta, você vai curtir a vida. Não, gente, você pode curtir... São duas coisas, né? Enquanto as coisas acontecem, né? Enquanto as coisas acontecem, né? Porque é uma forma de realização também, né? É uma forma de lidar com tudo isso. E pode ser com qualidade de vida, né? Muitas empresas hoje a gente vê fornecendo ali, até mesmo na própria organização, né? A gente vê fornecendo academias, uma alimentação mais saudável, né? Como uma forma de engajar ali também os colaboradores para que isso possa acontecer, né? Muito bem, gente.
Que rápido que Que passou, rápido. né? gente. Tinha tantas outras coisas Tinha que eu tantas gostaria de outras. falar. Tinha mesmo, tantas outras. Eu tava com várias coisas aqui na cabeça para Tem, perguntar. né? Quem sabe mas- uma próxima. Quem Pois é, sabe? Talvez digo, outra rodada. Faz parte mas- 2. A parte 2, exatamente. Porque Segundo episódio. tem muita coisa para falar, porque a gente fica muito tempo no trabalho, Sim. né? Sim. A pessoa, a vida ali, são muitas Os horas. nossos maiores insights vêm do momento que a gente tá trabalhando, É, né? Porque exatamente. E quando não tá, tem um insight do quê? De trabalho. De trabalho. Tá em casa, pensa o quê? No trabalho. E assim, e isso reflete, né, no resto da nossa vida. Então, às vezes, a pessoa tá muito estressada no trabalho, vai levar para casa, vai refletir na família, vai refletir nos amigos, na vida social. Então, é muito importante a gente falar de saúde mental no trabalho. Né? É muito importante a gente promover a saúde mental no trabalho, para que as pessoas fiquem bem, né? Fiquem saudáveis, trabalhem felizes, apesar dos problemas, das dificuldades, mas não adoeçam, né? Que o trabalho não traga adoecimento, o trabalho é para trazer o seu sustento, para trazer coisas boas, trazer crescimento e não trazer adoecimento, né? Então, aonde está o erro para que aquilo esteja trazendo algum adoecimento, né? Então, é um assunto que a gente, nossa, teria muito mesmo para falar. Mas eu queria pedir para primeiro agradecer muito de novo vocês aceitarem, né, vir aqui conversar com a gente. Foi uma honra ter vocês aqui. E pedir para vocês falarem as suas palavras, as palavras de encerramento e deixar o @, os contatos que vocês quiserem deixar, por favor, tá bom? Eu acho que, para complementar, eu gosto, a gente falando tanto esse assunto, né? Até você colocou agora no final sobre quando a gente não tá bem no trabalho, a gente leva para nossa casa, a gente traz problemas da nossa casa. A gente precisa quebrar ali o paradigma de vida profissional, vida pessoal, né? A gente tem uma vida só e ela se congrui em várias frentes, né? A gente não consegue virar uma chavinha de dizer, oi, agora eu cheguei na minha casa, eu sou a Simone pessoa física, eu sou a Simone mãe, eu sou a Simone esposa, e eu cheguei no trabalho, eu deixo ali do lado de fora a minha vida pessoal e viro a chavinha, sou a Simone profissional. Não é. Então, o momento que a gente está dentro do trabalho, ele também precisa ser feito com leveza, também precisa ser conduzido dentro daquilo que a gente acredita em todas as vértices da nossa vida, né? Então, que a gente consiga fazer essa conexão de uma vida só, seja no trabalho, seja em outras frentes, que a gente consiga encontrar as nossas felicidades em todas as vértices em que a gente conduza. E muito obrigada pelo convite, foi muito prazeroso estar com vocês aqui. Passou muito rápido mesmo. Muito bom. Agradeço o convite, acho que é muito bom falar sobre esse tema, a gente realmente passaria horas aqui falando, né? O que eu falo é importante que a gente fale muito sobre isso, né? Porque o trabalho não precisa ser penoso, ele pode ser bom, pode ser um momento que seja de grande satisfação. E quem está escutando a gente, que é gestor, né? Talvez reveja aquilo que pode ser feito ali para que melhore para você e para a sua equipe. Se você faz parte de alguma equipe, também você pode propor formas diferentes de como lidar com isso, né? Eu acho que todos nós temos como lidar com esse momento da melhor forma e propor melhorias, né? Para que seja um momento, sim, de satisfação, que seja um momento, sim, de crescimento também, né? Porque o crescimento não é só coisas boas, é coisas que também temos que nos desafiar, né? Então, eu acho que esse espaço é fundamental para a gente conseguir falar a respeito disso, tá? E ficamos à disposição, espero ter os próximos aí para podermos falar sobre esse tema. Vamos falar mais. Obrigada, viu? Obrigada, Henrique. Obrigada, Simone. Obrigada, foi meninas. excelente. E vamos falar mais. E vamos falar mais. Então é isso. Esse foi o nosso terceiro episódio. Em breve teremos o próximo. Em breve eles vão voltar aqui, que a gente vai convidar mesmo. E esperamos vocês no próximo episódio, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.